ministros do Supremo Tribunal Federal contam com uma ajuda para agilizar o andamento dos processos que chegam à corte. Ele não pode ser visto, mas trabalha bastante nos bastidores. É o Vitor, uma ferramenta de inteligência artificial criada em 2018. O software é capaz de rastrear com precisão e rapidez recursos com repercussão geral. E entre as suas funções também está separar e classificar as peças processuais mais utilizadas nas atividades do STF. A inteligência artificial é tema do debate entre Frank Ned, advogado especializado em direito digital e pesquisador em novas tecnologias e direito, e Mamed Said, diretor da Faculdade de Direito da UNB, com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Nós contamos hoje com a participação do Mamed, que também atuou no projeto do Victor, da criação do Victor, foi professor pesquisador do projeto. E o Frank Ned tem a formação, além da formação na área de ciência da computação, tem a formação na área jurídica, é advogado que atua com direito digital. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de discutir esse tema, que é extremamente atual, porque nós vivemos uma era digital. Vimos aí na reportagem que o nome do programa, chama-se Victor, ou seja, tem nome de humano, mas é uma inteligência artificial. Então, eu quero começar perguntando para o Mamed qual é essa relação do direito com a tecnologia e qual é o impacto da inteligência artificial no judiciário. Gisele, eu cumprimento você, o professor Frank. A inteligência artificial ela já é utilizada em várias áreas do conhecimento humano. E creio que o direito também, o mundo jurídico precisa se apropriar dessas novas ferramentas tecnológico-algorítmicas. E, na verdade, a gente como que ainda está engatinhando nessa área, E o projeto Victor, conforme a gente viu, em homenagem ao ex-ministro Vitor Nunes Leal, eu acho uma experiência inovadora, não apenas em escala nacional, como em termos de corte constitucional no mundo inteiro, Ele visa exatamente analisar dos processos que chegam ao Supremo qual o tema que se relaciona com repercussão geral, no sentido de oferecer mecanismos que permitam uma maior celeridade processual, uma melhor organização de documentos, de coleta de dados, enfim, certamente isso vai auxiliar os ministros a partir de questões que são esclarecidas em frações de segundos e que pelo aspecto manual levaria horas, ou dias até, que eles possam decidir com mais celeridade, porque a inteligência artificial ela permite exatamente essa celeridade, combatendo o congestionamento processual que o judiciário brasileiro vive e a própria morosidade que acaba prejudicando a prestação jurisdicional. Nós teríamos, então, a partir daí, a efetividade da duração razoável do processo, que é uma garantia que está na Constituição Federal, e além de também termos a possibilidade, por meio da inteligência artificial, de termos mais elementos, eu gostaria que o Frank explicasse para a gente como é que funciona essa inteligência artificial, Frank. Então, essa questão que o professor Mamed colocou, da celeridade processual, hoje nós temos já grande parte dos processos já tramitando em meio digital. E isso é o elemento fundamental para os algoritmos. Os algoritmos, para poder trabalhar, precisam de dados, esses dados qualificados. Então, quando você tem um volume de dados grandes, esses dados já qualificados, os algoritmos podem ser uma grande ferramenta e já estão se demonstrando como essa possibilidade de celeridade e da entrega de um resultado com um grau de certeza muito elevado. O grau de certeza esse semelhante à certeza tomada por uma decisão humana, por uma análise humana. A gente teria como quantificar esse tipo de grau de certeza? Um ser humano, como toma decisão, ele tem um grau de acerto, de certeza de 93%. Então, os algoritmos também, existe um termo técnico, chama-se acurácia. Então, os algoritmos com acurácia bem estabelecida trabalham muitas vezes com um grau de certeza entre 95% e 97%, que é algumas vezes maior que a certeza humana. Não existe 100% de certeza, mas existe um grau elevado, semelhante ou levemente superior à certeza humana. Mamed, a partir da Constituição Federal de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, nós tivemos uma série de garantias ali, individuais, direitos e garantias individuais, e isso certamente acabou fazendo com que o nosso judiciário fosse mais acionado. Então, hoje nós vivemos uma situação em que o judiciário tem um número elevado de ações, e isso acaba impactando na prestação jurisdicional.
Essa saída pela tecnologia, né, pelo processo judicial eletrônico e pela inteligência artificial, ela acaba sendo extremamente importante dentro desse contexto. Mas a pergunta agora que eu quero fazer é o seguinte: o que se espera quando se entra, né, com uma ação no judiciário é que haja uma percepção acerca daquele conflito que está sendo colocado, a análise jurídica do juiz em relação àqueles fatos que forem apresentados. A inteligência artificial substitui o magistrado? Com certeza não. A gente tem que entender que o ser humano é que insere os dados na máquina, né, no computador, ele é que gerencia a informação. A partir daquela coleta, daquele processamento feito por meios, né, eletrônicos, é o ser humano que vai mensurar esse grau de precisão, a acurácia das informações que a máquina fornece. Então, nós temos sempre que entender que, para essas tarefas mais complexas, e a pesquisa jurídica certamente é uma delas, isso está muito mais próximo do cérebro humano do que da máquina pura e simples. Então, eu acho que esse temor é infundado no sentido de que a máquina vai substituir o homem. Sim, aquelas tarefas rotineiras, casuais, certamente vão ser substituídas, mas no sentido de permitir que as pessoas possam se dedicar a tarefas mais complexas, a tarefas que exigem mais habilidades e mais competências. Como você falou, Gisele, são quase 80 milhões de processos que tramitam no judiciário brasileiro. O relatório Justiça e Números do CNJ demonstra que a média de processos que o Supremo recebe por ano é em torno de 100 mil processos. Cerca de 20 mil processos originários, cerca de 80 mil processos recursais. Ora, isso, quando nós falamos isso para um professor, um estrangeiro, eles ficam perplexos com esse dado. Sim, é verdade. Porque cortes como a alemã ou como a norte-americana movimentam 7 mil processos e poucos deles eles consideram que têm significação constitucional, Exatamente. poucos serão julgados. Né? Poucos serão julgados. Então, eu entendo que a inteligência artificial hoje vai desde jogo de vídeos até exploração espacial. Então, é preciso trazer para o mundo do direito, né, essas novas tecnologias no sentido de enfrentar esses elevados dados de litigiosidade existentes. Nós não temos como ficar fora disso, né, Frank? Exato. Na verdade, o direito, ele sempre foi uma área tradicionalmente fechada. E ele precisa, de fato, como o professor Médio comentou, se apropriar também dessas novas tecnologias para gerar novas soluções e dar a liberdade do ser humano focar naquilo que é essencial. Nós temos várias iniciativas no mundo, alguns países, por exemplo, com menor volume processual, como a Estônia, que recentemente tomou uma decisão que ações no valor de até 8 mil dólares vão ser julgadas por um algoritmo, mas sempre com a possibilidade de uma revisão por um juiz humano se algo ali não sair como esperado. Então, assim, o direito é importante que ele se aproprie das novas tecnologias, que utilize isso, mas sempre tendo cuidado com esses limites do campo ético e do erro, porque dentro do espaço judiciário, dependendo do tipo de ação, o erro pode gerar uma consequência muito danosa às partes, né? Bom, no campo do processo judicial eletrônico, a gente vê que, sem dúvida, existe uma celeridade a partir da implementação desse tipo de tecnologia, porque você não precisa mais de tantos servidores para poder dar andamento, assim, de coisas muito mecânicas e que podem, sem problema algum, serem substituídos pela atuação de um robô, né, de algo robotizado. Mas, insistindo um pouco nessa questão entre os limites, né, de atuação do robô, a inteligência artificial consegue reproduzir ações humanas ou ela consegue reproduzir comportamentos racionais? Eu queria que você explicasse isso, de que maneira que é possível chegar naqueles resultados, como é que isso, na verdade, se dá na prática? Tá. Dentro do campo de pesquisa da semiótica, onde estuda, por exemplo, o que é o conhecer, né, como que se dá o conhecer e como que o ser humano toma, entre outras coisas, decisões, existe toda uma estrutura de mapeamento de comportamentos humanos em comportamentos de computadores ou de algoritmos, através, por exemplo, de redes neurais artificiais. Então, de forma muito simples, a ação ou a decisão do ser humano é resultado de uma sequência de percepções. Quando eu falo de sequência de percepções, eu estou falando de sequência de informações e dados que eu coletei deste mundo. Se isso é dado informação, um algoritmo ele é uma ferramenta excelente para tratar dados e informações. Então, sequências de percepções que levam a uma ação. E você consegue, então, construir algoritmos ou treiná-los quando você usa, por exemplo, técnicas de machine learning ou deep learning com redes neurais artificiais. Esses algoritmos podem ser treinados para também tomar decisões com um nível de acurácia e assertividade muito semelhante ao ser humano.
Mas, de novo, sempre com essa questão da importância da supervisão humana em algum momento, para ver se aquilo não tem um viés ou não está conduzindo a decisões equivocadas. Nós temos aqui no Supremo Tribunal Federal esse programa, ele foi pensado exclusivamente para essa estrutura, né, do Supremo, que analisa a questão do controle de constitucionalidade. Como é que foi o processo de formação mesmo desse projeto que acabou resultando no Victor? Bem, a iniciativa foi do próprio Supremo Tribunal Federal e que procurou a UNB para que fosse feita essa parceria. O projeto Victor, onde eu atuei como pesquisador, ele envolve 3 unidades acadêmicas da UNB, a Faculdade de Direito, o curso de Engenharia de Software e o Departamento de Ciência da Computação. Então, são professores e alunos de graduação e de pós-graduação que se envolveram nesse projeto durante um ano. Nós agora estaremos fazendo a entrega formal do produto, digamos assim, não é? E certamente isso se desdobrará em outras pesquisas, porque se mirou especificamente a análise dos temas de repercussão geral, dado o volume, né? Tanto em recursos extraordinários como em agravo em recursos extraordinários. Certo. Né? Houve a separação de peças inicialmente, no sentido de que o julgamento dos recursos extraordinários em repercussão geral envolveu basicamente acórdão, recurso extraordinário, agravo em recurso extraordinário, despacho e sentença. A partir da separação de peças, houve então a questão da análise dos temas, no sentido de fazer o tal tagueamento, né? A identificação daquelas palavras-chave que eram mais recorrentes, que envolviam esses processos que têm repercussão geral. No sentido de fazer com que a repercussão geral cumpra efetivamente o seu papel, Sim. que é evitar uma racionalização para que a corte não fique se debruçando, né, sobre processos repetitivos de maneira indefinida. Então, o resultado, a acurácia, como falou o Frank, foi muito positiva, de quase 0,93%, quase a máxima, né, que é 100%, utilizando uma determinada métrica da área lá da tecnologia da informação e comunicação. A equipe do direito selecionou os 29 temas mais recorrentes dos últimos 2 anos anteriores ao projeto, 2017 até 2019. Foram esses 29 temas divididos em 6 classes de assuntos correlatos, basicamente questões que envolvem direito previdenciário, a fazenda pública, né, já que o Estado é o maior litigante, danos morais, juizados especiais, devido processo legal, muita coisa que dizia respeito ao contraditório e ampla defesa, e instituições bancárias. Salvo engano, essas 6 classes de temas. Então, os especialistas em TI treinaram a máquina e fizeram o cotejo, né, a comparação com esse tagueamento, com essa classificação feita pela equipe de especialistas, e aí se chegou a esse nível de acurácia bastante consistente, né, uma precisão realmente formidável. Bom, nós vamos parar, fazer uma breve pausa, né, sobre essa nossa discussão. E nós voltamos daqui a pouco, aqui no programa Reflexões, que hoje está discutindo o tema inteligência artificial. Espere que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Reflexões, que hoje aborda o tema da inteligência artificial e a relação dessa tecnologia com o direito. Estávamos falando no bloco anterior sobre a questão da implementação do projeto Victor aqui no Supremo Tribunal Federal. E eu queria aproveitar para perguntar para o Frank quais são os processos, né, o passo a passo para que se tenha a efetivação, a efetiva implementação de um programa dessa natureza. Gisele, esse relato que o professor Mamed nos trouxe, ele demonstra claramente os 6 passos tradicionais para você implementar um algoritmo baseado em machine learning. Primeiro passo, você entender o negócio, entender qual é o problema que se quer resolver. Depois, feito isso, você passa para um segundo momento, que é fazer o entendimento dos dados. Entendidos os dados, o terceiro momento é a preparação desses dados. Na sequência, o quarto momento é o treinamento, nós chamamos de modelagem.
você chega depois no quinto passo, que é a validação pelos especialistas, para ver se aquela resposta que a máquina está dando é uma resposta com um grau de assertividade adequado. E, finalmente, você chega no sexto momento, que é a implementação desse algoritmo, desse sistema na produção. A partir dessa consideração do Frank, a gente vê realmente, Mamed, que há ali uma ligação direta, né, do homem com a máquina, né, com os dados, do homem com a tecnologia. Interação também de duas áreas do conhecimento, né? É o direito junto com a ciência da computação, junto com aqueles que se dedicam ao estudo da tecnologia. Bom, esse projeto Victor foi pensado para o Supremo Tribunal Federal, mas existe a possibilidade dele se expandir para outros tribunais? Eu penso que, no âmbito do próprio Supremo, o Victor poderá ter desdobramentos. Interessante que não se cinja às questões que envolvem a repercussão geral, os processos, né, análise dos recursos extraordinários e tal. E existem outros tribunais com iniciativas pioneiras, como essa também, trabalhando na área de inteligência artificial, que é muito salutar, né? E eu penso que o Supremo e o CNJ, Gisele, de alguma maneira, tem que tomar a iniciativa no sentido de uniformizar o processo judicial eletrônico. Uma parte ínfima ainda dos tribunais de justiça estaduais que tem os processos de primeiro e segundo grau, todos eles ingressando por via eletrônica. E há muitos sistemas, né, convivendo, inclusive há tribunais onde há mais de um sistema eletrônico implementado, de forma que é preciso, se não criar um único sistema, fazer com que eles dialoguem entre si, para que a vida dos advogados, dos juízes, dos operadores de direito em geral seja, digamos assim, beneficiada. Mas é fundamental utilizar essas ferramentas tecnológicas para que haja essa racionalização do trabalho, porque o Brasil, como foi observado, realmente tem um grande número, né, de processos que é algo que se destaca em escala mundial. E a inteligência artificial, ela acaba dando suporte para que tenha essa otimização, essa racionalização. E, além disso, assim, do aspecto prático, né, de ser uma ferramenta importante para o Estado, também é para o advogado que atua, porque nós temos aí a possibilidade dessas pesquisas, né, de jurisprudência. Me parece que tem uma experiência no direito comparado, do Robo-Ross, né, de que ele dá até o percentual daquelas argumentações, né, realmente serem levadas em consideração e você ter um ganho de causa em relação a um determinado assunto. Essa questão que o professor médico comentou sobre a necessidade da adoção de sistemas eletrônicos é fundamental e também da uniformidade. Porque os dados, quando não estão uniformes, isso gera aos especialistas um trabalho muito grande de preparação dos dados. A partir do momento que você tem a uniformidade de dados, aí sim você agora já consegue tratá-los com maior velocidade e facilidade. E em termos assim de comparação de sentenças, existe um campo de pesquisa que chama-se, por exemplo, análise de sentimento. Dentro do campo de pesquisa de análise de sentimento, você consegue pegar textos e, a partir da leitura desses textos por algoritmo, baseado nos dicionários, perceber, então, se ali há um viés, o tipo de decisão mais recorrente, os tipos de artigo que o magistrado tem citado nas suas decisões. Então, é um campo muito amplo que, com certeza, pode contribuir mais ainda. Você estava falando do Ross, Gisele. O Ross foi criado a partir do Watson, né, da IBM, né? Isso. E é uma espécie de um robô que foi adotado por um escritório de advocacia de Nova York, acho que em 2017, que trabalhava na área de falências. Então, com perguntas no inglês simples, o robô começava a responder, né, sobre leis atinentes àquele tema que estava sendo questionado, doutrina atinente àquele tema, as decisões judiciais, fazia o monitoramento no sentido de ver como que as leis estavam sendo alteradas, as leis também que guardavam pertinência com aquele tema que estava sendo questionado. Então, uma espécie de um pesquisador jurídico, só que fazendo isso numa velocidade impressionante. Então, realmente, a advocacia privada, em grande medida, já trabalha com essas ferramentas. O judiciário, eu acho que o Victor guarda esse aspecto inovador. Foi muito interessante que o órgão de cúpula do judiciário brasileiro tomasse essa iniciativa. Para nós, como universidade, né, é muito importante que a ciência, o conhecimento produzido lá esteja a serviço da melhoria, claro, né, do aparato institucional, ganha a sociedade também, da administração pública e da sociedade como um todo, porque isso vem a favor do cidadão. Sim, exatamente. Né? Então, nós estamos agora, inclusive,
na iminência de lançar um livro sobre a experiência do Victor, com artigos dos diversos pesquisadores, porque é preciso também que a sociedade exerça um controle democrático sobre projetos como esse, não é? Então, a gente quer prestar contas, dizer das inovações, não é? Das descobertas que esse projeto proporcionou. A inteligência artificial, Frank, ela se auto-aperfeiçoa, se auto-aprimora. Como é que a gente passa... Porque, assim, tudo acaba tendo que ser aprimorado a partir, né, da constatação, porque com a prática você vai vendo os erros e acertos de determinada ferramenta. Ela tem condições de se auto-aprimorar? Existe. Nós vivemos um momento hoje que nós chamamos de velocidade exponencial. Essa velocidade exponencial, ela, em alguma medida, diz respeito ao grande poder de processamento das máquinas, ao barateamento do tempo de processamento, e com isso você abre espaço para um conjunto de novos algoritmos, como, por exemplo, os algoritmos derivados da programação genética. Então, os algoritmos de programação genética, que trabalham com sistemas de IA, são algoritmos que têm a capacidade de autoaprimoramento. São algoritmos que você apresenta um problema a ele, ele começa a resolver e ele, por si só, percebe aonde ele tem melhor desempenho. E ele pega essa experiência do melhor desempenho e parte a partir dela. E depois ele percebe uma melhoria, até chegar ao resultado de melhor qualidade. Então, hoje nós já temos uma vasta área de pesquisa, e daí, de novo, papel importantíssimo da universidade, para poder investir, ter os pesquisadores, né, alocados nessas linhas de pesquisa, onde você tem, então, o campo da programação genética, que permite esse autoaprimoramento dos algoritmos. Até agora nós falamos de só coisas boas, né? Ótimas e excelentes experiências a respeito dessa interação direito e tecnologia e da utilização da inteligência artificial dentro do nosso sistema de justiça. A gente tem que tomar cuidado com alguma coisa? O que seria de ponto, não sei se a gente poderia chamar de ponto negativo, né? Porque existem pessoas que criticam também a inteligência artificial. O que a gente poderia pontuar a esse respeito? Eu penso que essas novas ferramentas tecnológicas, a internet de uma maneira geral, precisa de controles, mecanismos de controle, no sentido de que os direitos constitucionais consagrados, por exemplo, a privacidade de dados, os direitos individuais sejam preservados. Então, já há no mundo da internet de hoje protocolos que são seguidos. Eu penso que o controle democrático deve existir, no sentido de haver um arcabouço jurídico, haver uma regulação ética na utilização dessas ferramentas tecnológicas. Também não é a coisa, não, um terreno sem lei, não se trata disso. E, principalmente, que esse controle seja feito com a participação da sociedade. Acho fundamental. Por exemplo, vai, ano que vem, né, entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, é importante isso no sentido de que os indivíduos sejam beneficiados pela utilização e a gente evite aquelas coisas catastróficas como do computador, né, do filme 2001, Odisseia no Espaço, né, que o cinema, que os romances, de maneira geral, demonstraram, que é o robô, a máquina, né, vindo contra o homem. Isso, evidentemente, é uma preocupação do Isaac Asimov, de todo mundo que escreveu sobre isso, misturando ficção com realidade. Mas cientistas que estavam antevendo o futuro, e esse futuro chegou, né? No século XXI, hoje, o professor Frank estava falando, na área de saúde se utiliza muito, né, inteligência artificial, por exemplo, diagnóstico de doenças, no sentido de que a máquina faz, em questão de segundos, uma leitura de uma ressonância magnética ou de uma tomografia computadorizada, detectando, a partir dos dados que ela recebeu, porque quanto mais dados a máquina recebe, mais treinada ela fica, mais precisão ela vai ter. Precisão ela tem, mais grau de autonomia ela tem, né? Então, nós do mundo do direito também precisamos chegar aí, para realmente haver uma melhor prestação jurisdicional ao cidadão, porque o que importa é fazer com que a vida, né, dos cidadãos seja cada vez mais beneficiada, né, com tudo isso. Nesse sentido, por exemplo, a Comunidade Europeia já tem um grupo de estudo que tenta traçar algumas diretrizes de regulação dessas novas tecnologias. Então, essas diretrizes, ela trata de questões, por exemplo, como a inteligência artificial explicada, onde você tenta, em alguma medida, criar mecanismos para fazer a governança.
Como que o algoritmo decidiu? A partir de quais critérios? Pessoalmente, eu acho que são iniciativas importantes e isso é uma evolução social. Existe um campo de estudo da interação homem-computador. Então, à medida que a gente percebe que as máquinas, os algoritmos, têm maior precisão, certamente também a própria coletividade passa a confiar mais nesse resultado. Mas isso é uma construção, é um caminho, né? Você tem um momento, talvez, que você tenha que regular com maior precisão, à medida que você vai percebendo que a assertividade é boa, que os benefícios, por exemplo, em outras áreas como a da saúde, o professor Mehmed acabou de citar, na universidade, por exemplo, na área de pesquisa de computação, nós tivemos um colega que desenvolveu um algoritmo de detecção de tumor cerebral. Hoje, os especialistas utilizam o resultado do algoritmo para validar o seu diagnóstico. Inclusive, até onde eu sei, Frank, me corrija se eu estiver errado, o Parlamento Europeu estabeleceu uma normativa no sentido de exigir seguros Exatamente. na utilização de robôs e tal, assim como ocorre em relação aos veículos automotores. Sim. Não é? Para que, se a máquina, se o robô causar algum dano, né, a alguém, haja como responsabilizar. Quem? Aí vem a pergunta. Exato. É o fabricante? É o proprietário? O utilizador? É o operador? É quem utiliza eventualmente? Né? Pode ser uma responsabilidade compartilhada também, como existe, né, no campo da responsabilidade civil. Né? Então, esse é um tema muito interessante também na seara jurídica, né? A responsabilidade civil por dano causado pela utilização de computadores, de robôs, etc. De novas tecnologias, né? Bom, temos assunto para uma série de debates a partir de tudo isso que nós conversamos hoje. Realmente vivemos numa era que não tem mais como voltar atrás, né? É preciso se adaptar às novas tecnologias. Nós contamos hoje com a participação do Mehmed, do Frank. O programa fica por aqui. Quero agradecer a presença de vocês, né, discutindo aqui conosco esse tema super atual e que nós precisamos realmente debater cada vez mais e implementá-los na prática, né, ter uma mudança de paradigma, inclusive, para que haja uma efetiva utilização dos benefícios que essa tecnologia traz também para a área do direito. Quero agradecer também a você que nos acompanhou até agora. Caso queira rever esse programa, acesse o site da TV Justiça ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Reflexões.